Wellington, muito boa noite. Eu perguntava que, em função do cenário de que apoiantes de Bolsonaro estão, neste momento, a bloquear algumas das principais vias do Brasil, isto leva-nos a crer que haverá dificuldades na aceitação dos resultados e isto também pode criar um problema de que a transição no Brasil não será pacífica? Boa noite, Ernesto. Boa noite a você assistindo ao telejornal da TPA. Ernesto, obviamente que qualquer distúrbio, ele merece ser entendido como uma forma de protesto e todo protesto pós-eleitoral deve ser visto como baderna, porque os resultados eleitorais já foram aceitos dentro e fora do Brasil. Esse tipo de paixão de alguns eleitores do Bolsonaro, nesse caso específico da classe dos caminhoneiros, como chamamos de caminhonistas em Angola, não pode ser maior do que os interesses da maioria que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Creio que as Forças Armadas brasileiras e todas as outras forças de segurança que são responsáveis pela condução normal do país saberão agir de acordo com a gravidade do problema. No entanto, considero o problema ainda pequeno diante de tudo que foi criado em torno dessa vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Como falei, fora do Brasil e dentro do Brasil, há sim um sentimento de otimismo em relação ao futuro do país. Por isso, Ernesto, apesar da sua pergunta ser extremamente oportuna, porque é algo que, do ponto de vista jornalístico, está acontecendo, eu creio que seja apenas uma espécie de apego de alguns que não aceitam a derrota, mas que terão que aceitá-la de uma forma ou de outra. Wellington, deixe-me perguntar-lhe, ainda é, portanto, período da tarde no Brasil, acredita que Bolsonaro vá mesmo vir à mídia e dizer parabéns, Lula? Não sei se com essas palavras, mas ele ainda será presidente do Brasil até o último dia do mês de dezembro. Por isso, para que ele seja visto como um presidente da República que mereça o respeito daqueles que elegeram o presidente Lula e também por aqueles que votaram nele na expectativa de uma vitória, ele terá que mostrar alguma grandeza. Obviamente que esperar grandeza de Bolsonaro depois de tanto tempo de governo é uma tarefa um pouco árdua, mas ele deverá sim ser aconselhado pelos seus ministros e por algumas pessoas do seu entorno para que ele possa agir em conformidade com aqueles que perdem. O derrotado deverá sim aceitar a derrota e deverá cumprimentar o vencedor. Isso é o que manda a tradição. Se ele não o fizer, será ruim para ele apenas. Wellington, uma última questão. Lula recebe um Brasil numa situação completamente difícil. Que Brasil pensa, olhamos sempre para os discursos políticos, mas que Brasil pensa que na prática vamos ter a partir do dia 1 de janeiro? Ernesto, o discurso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi muito bom quando ele falou que irá governar para todos os brasileiros. Se ele conseguir transformar isso em um governo de integração, de pacificação, ele terá muitas chances de retomar aquele país que foi reportado muito bem pelo colega Cabingano, que está em Brasília. E eu acredito, Ernesto, que os desafios não sejam apenas uma exclusividade do Brasil nesse momento. O mundo vive uma tensão muito grande. O Brasil é um ator importante na exportação de alimentos e de outros commodities. Então, eu acredito que Luiz Inácio Lula da Silva deverá saber aproveitar essa oportunidade que a história atual oferece para que ele possa conseguir confirmar tudo aquilo que ele prometeu na campanha como algo prático e que será em benefício do povo brasileiro e do país. Wellington Calazans, muito obrigado por se juntar hoje aqui ao telejornal, fazer uma abordagem daquilo que é um dia depois das eleições no Brasil, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite. Boa noite, obrigado a você.